Hoje eu tô aqui num lugar muito bonito. Espero que não esteja dando para ouvir a música que tá tocando aqui perto ou o vento que tá batendo, mas o que importa é apreciar esse cenário que tá perfeito para a gente falar sobre o verdadeiro sentido da vida e que, claro, não é algo único para todo mundo, vai ser algo específico para cada pessoa, mas que tem alguns pontos que a gente pode conversar e que vão sim ser comuns a todos. E se tu não me conhece, eu sou o Bruno, e aqui nesse canal eu falo sobre a vida e também te sugiro algum filme que converse sobre o tema. O filme de hoje é Soul, mais uma vez a gente já falou sobre ele no vídeo sobre propósito, e como esse aqui é uma sequência, são dois vídeos irmãos, esse aqui vai cair muito bem também com o filme Soul. Se tu não assistiu ainda o vídeo sobre o propósito, eu vou deixar ele aqui em cima para tu assistir depois, mas só relembrando a diferença entre propósito e o sentido da vida. A definição que eu mais gosto é de que o propósito é aquilo que a gente entrega para o mundo e o sentido da vida é aquilo que a vida entrega de volta para nós. É aquilo que o mundo nos devolve. Não necessariamente direto do que a gente entregou ao mundo, mas por outras vias, e a gente tem que saber estar pronto para receber essa entrega que o mundo faz naturalmente pra gente. Tá, Bruno, tudo bem, mas eu tô completamente perdido, eu não sei nem o que que eu deveria sentir, o que que é o sentido mesmo da vida. O que que eu deveria estar prestando atenção para saber se eu tô aproveitando o sentido da minha vida. Na minha opinião, é bem simples, emoções positivas, sentimentos bons, coisas que te preencham, que te façam bem. E isso é um movimento extremamente passivo, porque tu está recebendo. Tu não está dando para o mundo nada, porque isso tu faz no propósito. Agora é hora de receber, de aproveitar o sentido da vida e simplesmente ser feliz vivendo. Tá, mas sofrer também faz parte da vida, né? Então por que que eu não posso estar sofrendo e ainda assim aproveitando o sentido da vida? Tu pode. E é exatamente sobre isso que eu já falei também num outro vídeo que é do porquê que eu acho que tu sofreu errado a vida inteira. Lá eu explico como que pode sofrer uma pessoa e ainda assim ela estar vivendo bem e estar satisfeita em estar sofrendo e aproveitando o sentido da vida. Mas e como que eu identifico o sentido da minha vida? Será que é viajar? Será que eu preciso estar numa praia vendo um pôr do sol bonito? Será que eu preciso estar viajando e esbanjando riqueza, tendo muita condição financeira, tendo uma família super unida, tendo um monte de amigos, um casamento perfeito? O que que é que eu preciso ter para aproveitar o sentido da vida? Porque isso são coisas muito boas e que me dariam emoções positivas. E tu me disse que emoções positivas são o sentido da vida, certo? Sim e não. Como eu disse, o sentido da vida ele é particular de cada um. Tem pessoas que vão encontrar sentido fazendo qualquer coisa, simples, bem básico. E aí, beleza, eu não tenho nada para falar dessas pessoas. Se elas encontraram, quem sou eu para dizer o que que a pessoa tem que fazer ou não? Cada um sabe de si. Agora, se tu tá nesse vídeo, eu imagino que tu, pelo menos, tenha interesse de saber uma outra visão sobre o sentido da vida. Ou talvez tu também esteja perdido sem ter nenhum sentido na tua vida e querendo algum direcionamento. E é aqui que eu vou dar a minha visão de como eu acho que tu pode encontrar esse teu sentido. Bom, vamos lá. A minha ideia aqui não é complexificar muito. Eu não quero que tu tenha que passar por várias etapas da vida para finalmente encontrar o sentido, porque o sentido não é um ponto final, assim como o propósito também não era um ponto final. O sentido é algo que tu vive constantemente, diariamente, e às vezes tu tá mais conectado com ele e, por consequência, se sentindo melhor, e às vezes tu tá menos conectado com ele e também se sentindo um pouco mais insatisfeito, mas não necessariamente tu vai se sentir mal por causa disso. Só não vai estar sentindo aquele preenchimento que é da natureza, que é do humano, que é do que faz bem pra gente. Se a gente for estudar o comportamento humano em diversas culturas, diversas épocas, sempre a gente vai encontrar uma coisa em comum, que é o que todo mundo fala. O ser humano é um ser social, ou seja, tu precisa estar em contato com pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro não, mas tem que ter diariamente contato com outras pessoas. Seja a tua família, seja um relacionamento amoroso, seja amizades, relacionamentos profissionais, porque na verdade os rótulos não importam, o que importam são as pessoas. Pensa que a tua natureza humana, ela se desenvolveu há 200 mil anos atrás. O mundo que a gente vive hoje é um mundo completamente diferente daquele no qual o nosso corpo biológico e também psíquico foi se desenvolvendo. Então, naquela época, pouco importava com quem era que tu tinha relações humanas de qualidade. E sim se tu estava tendo elas, se tu tinha uma tribo, se tu tinha uma aliança, se tu tinha uma aldeia, uma cidade, um bairro, uma vila que fosse que tu pudesse ser tu mesmo e conseguir fazer parte de um grupo.
Porque fazer parte de um grupo garante a tua sobrevivência e logo isso vai te dar um bem-estar. Porque onde tu tem bem-estar, provavelmente é o lugar onde tu deveria estar. Entendi, eu tenho que estar em contato com as pessoas, mas eu não quero. Eu prefiro ficar em casa sozinho, sei lá, jogando no computador, me comunicando com os meus amigos online. Ah, se comunicando online, vendo vídeos, assistindo live de alguém jogando, ou jogando online com outras pessoas. Percebe que tem ainda o ponto da conexão humana aí, e tu tá encontrando certo sentido na vida em fazer isso também? Agora, se tu tá falando que tu não tem contato com ninguém, que tu quer ficar isolado, tu se sente bem, eu não vou julgar. Mas aí sai do vídeo, esse vídeo não é pra ti, se tu tá feliz onde tu tá, sai do vídeo. Aqui é pra quem quer encontrar o sentido da vida e tá um pouco perdido. Então, com todo respeito, vai embora. Ok, já entendi que eu tenho que estar em contato com pessoas. Mas e se eu só realmente sou feliz quando eu tô viajando pro exterior, fazendo alguma coisa mirabolante, pulando de paraquedas, de bungee jump? É ali que eu me sinto vivo. Tudo bem, tu tá se sentindo vivo aí também, mas tu percebe que isso não pode ser o ponto de sentido da tua vida? Isso pode ser uma coisa que te faz bem, ok, mas o sentido da vida é algo mais forte e muito mais profundo. Se tu depende dessas coisas para poder se sentir pleno e realizado, tem alguma dependência emocional e psíquica nesse ponto. E a gente não quer que tenha muita dependência em algo que nem sempre é fácil de realizar, entende? E que nem sempre vai estar no teu dia a dia. Se tu consegue ter tudo isso no teu dia a dia e tá feliz com isso, ótimo, fico feliz por ti. Mas não é a realidade da imensa maioria das pessoas. Por isso, eu não gostaria que tu te apegasse nessa grandiosidade, porque o sentido da vida, para mim, ele é muito mais simples, ele é muito mais comum, cotidiano. Para mim, é estar com os meus amigos, é estar com a minha família, é estar com as pessoas que eu amo perto. Pode ser sentado na beira de uma calçada, pode ser na praia, pode ser numa montanha russa, pode ser em qualquer lugar do mundo, mas eu estando com as pessoas que eu gosto, ou com outras pessoas que eu conheço e passo a ter uma troca positiva, eu já estou feliz. E é preciso saber sentir isso, aproveitar. Porque tu dá risada, tu conversa, tu fala sobre assuntos que são naturais do ser humano conversar, sobre a vida. Eu gosto de dizer sobre a vida, a verdade e o universo, porque isso sempre foi muito comum nas culturas e civilizações, todos falarem sobre isso. Mas claro que tu pode falar sobre qualquer coisa, o que importa é estar se divertindo, dando risada e tendo troca com o mundo. E penso que o grande ponto seja esse. O ser humano não foi feito como um receptáculo onde a gente absorve algo e guarda para si. É mais como uma torneira. A função da torneira é abrir e deixar a água passar, não é reter a água. Claro que a gente fecha ela por uma questão de economia, para não ficar gastando, mas a função mesmo da torneira é vazar água, deixar ela passar. Do ser humano também. Quando a gente entrega algo para o mundo, a gente pode receber algo de volta. E aquilo que a gente entregou vai chegar em outra pessoa e ela vai passar. E essa energia está circulando. É uma energia que tu pode ver como algo espiritual, mas é uma energia física mesmo. De que tu colocou a tua voz ali, tu colocou a tua intenção, tu gastou energia, tu gastou alguma caloria para fazer aquilo, entende? E uma energia psíquica mesmo, emocional, de que tu colocou algo pro mundo e o mundo te colocou de volta. Não necessariamente a natureza, mas também pode ser a natureza. Pode ser apreciar uma boa paisagem e ficar satisfeito com isso. Mas pode ser também o que um amigo te disse, o que um familiar te fez rir. Isso é a energia do mundo circulando. E abrir os olhos para poder observar isso faz parte também de saber aproveitar o sentido da vida. Como o sol estava baixando, troquei um pouquinho o cenário aqui, mas vamos seguir. Esse fluxo que eu estou falando da vida é o que mantém a gente sempre em movimento, porque nós não somos uma barreira, algo onde a energia chega, para e ela não sai, ou uma barreira de onde a energia sai, mas ela não volta, porque isso esvazia. Se eu sou um reservatório onde passa uma fluidez por mim, eu não posso simplesmente tirar e largar para o mundo alguma coisa sem que eu esteja pronto para receber isso de volta. Ao mesmo tempo em que eu não posso segurar e não transmitir nada para o mundo e só ficar recebendo, porque vai dar errado, ou vai encher, transbordar e quebrar, ou então a gente vai secar porque está esvaziando. A ideia é que seja um fluxo contínuo. Se vocês observarem a natureza também dos animais, sempre funciona assim. Eles estão fazendo alguma coisa e depois aproveitando, relaxando. Eles estão comendo, mas depois estão se divertindo, estão brincando, estão socializando. No caso de animais que andam em grupo, claro.
E no final, o que é o sentido da vida é muito mais simples. É o que se aproxima do nosso passado, é o que se aproxima de quando o ser humano não tinha essa civilização imensa. É claro que deve ser maravilhoso ir para o exterior, viajar com as pessoas que tu ama, mas não necessariamente é a viagem em si, mas sim as pessoas com quem tu tá e as trocas que tu está tendo com essas pessoas. Uma troca que tu poderia também ter num barzinho da esquina, na casa de alguém, no meio da rua. Claro que vai ter preencher de formas diferentes, porque tem uma complexidade simbólica envolvida no que está sendo realizado em grupo, né, culturalmente, mas são os pequenos detalhes. E se a gente para de observar os pequenos detalhes e também ter uma certa gratidão por eles, sentir essa felicidade, a gente começa a querer coisas muito grandes e correr atrás de algo que a gente vai receber de vez em quando tem uma vastidão de energia que a gente pode receber diariamente no nosso cotidiano. Ah, Bruno, já entendi, faz sentido o que tu tá falando, só que quando eu saio com as pessoas, quando eu converso com elas, eu me sinto, eu não sei, não me preenche. Por que isso? Eu tô errado? Depende com quem tu tá saindo, né? Também não conheço a tua realidade, mas de forma geral, o ser humano é sociável. Se tu não tá conseguindo socializar, não tá sentindo prazer nisso, então é possível que alguma coisa em ti esteja travando, algo do passado, que daí tu precisa investigar, em alguma terapia, ou conversando mais sobre esse assunto, tentando descobrir, investigar o que está te causando isso. O comum é que as pessoas se divirtam. Se tu não sai com as pessoas que tu ama, os teus amigos, e tu se diverte, talvez algo esteja errado na dinâmica, mas daí isso é assunto para outro vídeo. Estou falando aqui de uma dinâmica um pouco mais padrão, comum de acontecer, e mais provável de acontecer também. E se quando tu sai com essas pessoas é só baixo astral, é só energia ruim, é só reclamação, cara, tem muita coisa que pode estar acontecendo no meio, mas eu vou te dar só uma dica. Tenta ser a pessoa que quebra o ciclo. Tenta em algum momento conversar com uma dessas pessoas do teu ciclo social. Tenta ouvir elas, ajudar elas, propor que vocês conversem sobre algo um pouco mais profundo sobre a vida. E tenta de fato ouvir ela e acrescentar alguma coisa, mesmo que tu não esteja se sentindo bem. Porque se tu fizer isso, talvez, primeiro, tu comece a se sentir melhor já, porque tu conseguiu ajudar alguém, e quando a gente ajuda alguém é como se a gente se colocasse numa posição onde a gente tem energia e tem algo para dar ao mundo. E a segunda coisa que pode acontecer é que esse teu amigo, esse teu familiar, ele sinta uma vontade de te retribuir por isso. Ele vai querer te devolver algo em troca. Talvez ele te escute de volta, talvez ele queira te fazer feliz de alguma forma, ele queira te fazer rir, e aí começa um ciclo de coisas positivas. E claro, eu estou simplificando muito aqui o que são relações sociais. É óbvio que é muito mais complexo que tudo que é óbvio que é muito mais complexo que tudo isso, mas talvez seja uma dica que funcione para ti. E eu peço também que tu filtre o que eu estou falando, porque eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui expondo as minhas visões, as minhas ideias do que é a vida, e tu vê se cabe para ti ou não, se faz sentido ou não. Mas, se faz sentido, eu te convido a curtir esse vídeo, comentar alguma coisa e compartilhar para aquele teu amigo que está só lendo Nietzsche e tentando entender o sentido da vida, quando muitas vezes pode ser algo mais simples, mais fácil, mais tranquilo, né? E deixem aí nos comentários a opinião de vocês também, que eu quero muito saber, certo? De novo, recomendo que assistam o vídeo irmão desse, que é o vídeo sobre propósito, vai ficar aqui embaixo linkado. E tô confiante que se vocês seguirem essa visão que eu tô colocando aqui, experimentarem por alguns dias, vocês vão se sentir muito bem. E se me dão licença, agora eu vou apreciar esse resto de pôr do sol aqui com muito amor, porque como vocês sabem, o amor é a melhor coisa que fazemos.